Leandro Estroparo faz uma pergunta interessante. Vamos entrar no ponto da captura. Captura de abelhas. Então, já escolhemos o ponto do apiário, já vamos montar o apiário naquele ponto, ok, tudo certinho. Vou capturar minhas abelhas. Ele pergunta qual que é o custo da caixa de papelão, se é muito cara para montar uma caixa isca de papelão e se ela não é muito vulnerável ao ataque de predadores. Ok. Qual que é o nome dele? É o Leandro. Leandro, vamos lá, meu amigo. A caixa isca, ela toda montada, já com os quadros, a caixa de papelão, a cera, o arame, você vai fazer um investimento aí da ordem de mais ou menos aí uns R$28 por caixa isca já montada. Não é caro, não. Não é caro. Se você considerar que um enxame de abelha hoje, você compra no mercado na faixa aí de R$200, R$250, com o dinheiro que você gastaria para poder comprar um enxame, você tem a opção de comprar 10 caixas iscas e ter até 70% de probabilidade de captura. Então, eu ia perguntar isso. Se eu colocar 10 caixas iscas, quanto eu vou capturar? Você vai ter um percentual para o sudeste e centro-oeste brasileiro e parte da região norte da ordem de 70% das iscas. Se o cara espalhar 100 caixas iscas, ele captura de 50 a 70 enxames. E na temporada, eu posso usar uma caixa mais de uma vez? Você pode, porque, por exemplo, se você espalhou a caixa isca ali, 1º de maio, que é quando começa agora para valer as enxameações. Você pegou, capturou o enxame. Dá tempo de você tirar aquele enxame daquela caixa isca, passar para a colmeia definitiva, que já é o ninho com 10 quadros, onde ela vai habitar para sempre, e aquela caixa isca vai novamente receber novos quadros para poder ir para o mato de novo e capturar um novo enxame. Então, uma mesma caixa isca, ela já vai com o cheiro da abelha. Aí que está potencializado mesmo a captura do enxame. Então, a caixa isca é o melhor método. Hoje teve um colega, eu não lembro quem foi, não sei se você anotou aí, Thiago, que falou assim, nossa, Armindo, mas eu achei que o sistema de captura por lata já era algo de um avanço gigantesco. É o Paulo César. É o Paulo César, você anotou? Anotei, o Paulo César. Não sei se o Paulo César já está aí online, mas se tiver, Paulo César, lata não é sistema de captura, meu amigo. Por quê? A abelha vai entrar? Vai entrar. Só que ela vai construir favo como se ela estivesse num cupim. E aí depois você vai ter que fazer toda a transferência daquela abelha, cortando os favos e colando nos quadros, amarrando nos quadros, como se você tivesse transferido de um cupim. E quando a gente faz capturas de abelha em oco de pau, cupim telhado, o percentual de aproveitamento ele cai muito. Se da caixa isca um enxame capturado é 100% garantida a captura, um enxame capturado em oco de pau, cupim telhado, a chance de você aproveitar o enxame é 50%. A mesma coisa o enxame que você retirou da lata. Então não vai nesse negócio de lata não, a caixa isca é que é a metodologia correta, é o que é ensinado aí desde os anos 80 aí para método de captura de abelha a partir do sistema de caixa isca. Já vi na internet, professor, um pessoal fazendo captura com cabaça. Pois é a mesma coisa da lata. Só que a cabaça ela é pequena e ele captura enxames pequenos. Essa é limitação também. Limitação de espaço. Se você coloca uma caixa isca, você tem a chance ali de repente, capturar um enxame de 1.500, 2.000 abelhas, que no espaço de 2, 3 semanas, ela já lotou toda a caixa isca com 5 a 8 mil abelhas. Numa cabaça, você vai estar limitado ali a 1.000, 1.500 abelhas. E ainda ter que fazer a transferência dos favos e amarrando. Ou seja, você perde muito tempo, impacta muita despesa e o aproveitamento do enxame é baixo. Professor, e eu coloquei a caixa para fazer a captura e capturei uma abelha. Quanto tempo essa caixa pode ficar naquele local para fazer a transferência para o ninho ou para a caixa? Olha, aquele enxame ele pode permanecer ali até todo o tempo da florada que você quiser. A gente tem aqui o período de caixa isca para o sudeste e centro-oeste, ele se situando entre maio e setembro, outubro. A safra é de março a outubro com pico de julho a setembro. Se for um local que não oferece perigo, não oferece risco, você pode deixar aquela caixa isca ali até o final da florada, meados de setembro, outubro. Você transfere da caixa isca para o ninho, ele vai crescer normal, você vai pôr melgueira, ele vai produzir mel para você, ele já está adaptado naquele local. Quando você terminar a colheita de mel lá em setembro, outubro, aí você colhe o mel e transfere o enxame para o apiário. Mas se você já quiser transferir de agora também, não tem problema não, é até melhor. Porque aí você já vai povoando o seu apiário e aquele local que capturou um enxame de abelha, ele já se torna como se fosse uma antena. Ali você vai ver que é um local que sempre vai pegar abelhas, ele vai virar ali
aquilo que a gente chama de corredor de enxameação. Então você colocar ali vai ser bom no sentido de você ampliar as capturas de enxame, né? E a questão se eu posso ficar muito tempo, eu posso ficar menos tempo, tem um prazo mínimo que eu tenho que esperar a abelha se adaptar dentro da caixa isca para poder tirar de lá? Não existe um período de adaptação. A abelha, quando ela entrou para dentro da caixa isca, nas primeiras 24 horas, ela já constrói um favo de pelo menos um tamanho de 20 por 15. E quando ela constrói esse favo, a rainha já inicia a postura nele. Isso é muito rápido. Isso em 24 horas já acontece. E dentro dessas 24 horas, uma vez que a rainha botou, o enxame está fixo para sempre dentro daquela caixa isca, ele não vai abandonar mais. Então não precisa esperar tempo de adaptação. No prazo de menos de 24 horas, o enxame já está adaptado, porque ela já construiu o favo e a rainha já botou o primeiro ovo. E o Leandro Martins está comentando para a gente aqui que, no caso dele, funciona colocar, ao invés do feromônio, colocar o extrato de própolis com capim-limão no interior para atrair as abelhas. E os quadros com a tirinha de cera. Funciona, professor? Funciona, só que o extrato de própolis é caro, né, cara? Então é o que a pessoa tem que imaginar. Se você tiver muito extrato de própolis aí, eu acho que nesse momento você tem que pegar a sua própolis e vender para os consumidores finais para aumentar a imunidade contra a doença. E seu faturamento também. É o faturamento também que dá, né? Aumenta seu faturamento. A formulação do feromônio é isso aí. É a própolis de raspa, que é não conformidade, né? O álcool de cereais. Entra ali outros ingredientes ainda no feromônio, mas o principal é a própolis, a cidreira, e o álcool, para você fazer o feromônio. Mas usa a própolis de raspagem, que a gente normalmente hoje não usa mais para poder fazer extrato de própolis, você usar para poder fazer o feromônio para atrair a abelha. O Thiago Rodrigues, o Tutu... E aí, Tutu? Como é que você tá, meu amigo? Bom demais, hein, cara? Qual a época de colocar a caixa isca no Nordeste? No Nordeste é agora no período da safra de mel do Nordeste. Você vai espalhar aí de dezembro até meados do mês de abril. Isso aí, quando eu falo Nordeste, é para o semiárido nordestino, é o Piauí, é o Maranhão, é o sertão de Pernambuco. Se você imaginar, por exemplo, o sertão da Bahia, que também é semiárido, aí muda um pouco, Thiago. Porque o fluxo de chuva que cai na Bahia, que é um fluxo de chuva idêntico ao do restante do Nordeste, ele não cai na mesma época do restante do Nordeste. Se a gente pegar o Nordeste sozinho, a gente tem um ciclo chuvoso para a Bahia, a gente tem um ciclo chuvoso para o semiárido mesmo no coração do Nordeste, e a gente tem um ciclo chuvoso para o norte do Nordeste, que se situa ali em toda aquela faixa litorânea, até uns 200 quilômetros do litoral, lá no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, né? Então você tem aí 3 ciclos aí de chuva, determinando 3 ciclos de enxameação diferenciados. Maravilha. Então, a outra questão. A caixa isca, ela é mais vulnerável, não é muito vulnerável para predadores? Para predador, não. Ela vai ser vulnerável se você colocar a caixa isca no chão. Se você botar a caixa isca no chão, você só vai pegar formiga. A gente falou isso na aula. A gente falou isso ontem, inclusive. Agora, enquanto não entrar a abelha ali dentro, não vai ter outros predadores também para destruir aquela caixa. Então é importante que quando você capturou na caixa isca, você passe para a colmeia definitiva. Isso aí é fundamental. Porque a colmeia definitiva é que vai oferecer uma segurança maior contra outros predadores. Quais são os outros predadores? Um tatu canastro, um tamanduá bandeira, um coati, irara, porco do mato, macaco. Se você deixa aí a abelha ali dentro da caixa isca de papelão, vem macaco bugio, ele pega a caixa isca debaixo do bracinho e vai embora pulando de galho em galho, carregando a caixa debaixo do braço. Ah, menino, mas a abelha não ferrou o macaco, não? O bicho está peludo, gente. A abelha engrunha ali no pelo do macaco e não chega na pele do macaco. Ele carrega a caixa isca debaixo do braço e ó, vai embora levando sua caixa isca. Então passou para a caixa de madeira, você aumenta a possibilidade de proteção. Antes da captura, o problema é a formiga. Então caixa isca você nunca põe nem no chão, tá? E nunca direto ao sol. Porque direto ao sol também sobe a temperatura interna da caixa isca e aí a abelha não entra no ambiente excessivo de calor. Tá? Então, sempre na sombra, uma forquilha de árvore, no mínimo a 1 metro do chão. No mínimo. Professor, o Elmo Ferreira faz uma pergunta interessante aqui. Ao invés da caixa isca, ele pode usar direto a caixa ninho para captura? Pode usar direto a caixa ninho.
Só que você tem que lembrar que o percentual de captura vai cair. Por quê? Porque quando a abelha enxameia, quando a rainha enxameia, ela leva uma população de abelhas de 3 a 5 mil abelhas. 80% dos enxames, quando saem procurando moradia, tem 3 a 5 mil abelhas. Você tem 20% dos enxames que saem com uma população maior, 10 mil, 15 mil, até 20 mil abelhas, tá? Mas isso é 20%. Esses enxames pequenos, a 3, 5 mil abelhas, procura a isca, um tamanho compatível com a população de abelhas que há nele. Aqueles ninhos vão capturar esses enxames maiores. O percentual de captura ele vai dar em torno de 20%. Você espalhou 100 ninhos, vai pegar em torno de 20 enxames. Na caixa isca de papelão, de cada 100 caixas iscas de papelão, você vai pegar em torno aí de 70 enxames de abelha. O Sandro Soares, ele fala assim, Armindo, aqui não existe enxames nômades, eu só consigo comprar. Aí ele queria saber se tem uma raça melhor para produção. Mas existe local que não tem enxame nômade? Olha, enxame nômade hoje tem em todo o Brasil. Inclusive, as cidades hoje são os locais onde você mais vai encontrar enxame nômade, em tudo quanto é cidade. A gente vê aqui em Goiânia. Se você espalhar a caixa isca em plena Avenida Paulista, no centrão de São Paulo, você pega enxame lá. Eu desafio quem for apicultor aí no centro de São Paulo a colocar uma caixa isca aí no centro de São Paulo e me contar se até o mês de outubro não vai ter um enxame dentro da caixa isca. Hoje o melhor lugar que tem para você espalhar a caixa isca é dentro de cidade. Dentro de cidade. Pega a abelha de dar com pau, por assim dizer. Pega muita abelha. Em termos de raça, se você for comprar, a gente orienta aquilo que eu trabalho, que é a abelha africanizada. É a abelha que não tem problema de doença, é a abelha que não tem problema relacionado à varroa, é a abelha que tem um comportamento higiênico elevado. Uma vez feito o melhoramento genético dela e a seleção de características, o percentual enxameatório é muito baixo. Então eu recomendo você trabalhar com a africanizada, que é a abelha que proporcionou a apicultura nacional ter hoje aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o mel orgânico. Então é com essa abelha que você vai trabalhar. O pessoal está precisando do calendário apícola aqui. O Erasmo está perguntando para a gente qual que é o período para colocar a caixa isca em São Paulo. O mesmo daqui de Goiás. Se você tiver aí São Paulo capital, situado aí até a faixa do trópico, é o mesmo daqui de Goiás. Entrou maio agora em diante, você pode espalhar a caixa isca até meados de setembro, outubro, que você pega enxame. Agora, se você estiver situado do trópico para baixo, quem está no estado de São Paulo do trópico para baixo é calendário do sul do Brasil. Aí a captura de enxame já vai ocorrer de setembro até fevereiro. Então olha como é que dentro de um estado, só ali a linha do trópico, dividindo a área tropical do Brasil do clima temperado do sul, como que já muda o período de captura em cada região do país. O Custódio está perguntando para a gente aqui se ao invés de capturar com caixa de papelão, eu posso colocar um núcleo de madeira que tem o mesmo tamanho. Né, existe o núcleo de madeira, ele tem uma durabilidade muito boa ali de 5 a 8 anos, é feito na madeira de pinos ou de eucalipto, ele vai ter uma durabilidade maior e uma proteção maior também para a abelha. Você vai colocar a mesma quantidade de feromônio e vai ter o mesmo percentual de captura de abelhas tranquilamente. O Everton faz uma pergunta para a gente aqui, que ele disse que capturou um enxame e já pode, foi em novembro, e está cheio de mel, já pode melar o enxame, quer dizer, colher o mel. Agora, ou tem que esperar 18 meses? Não, já pode colher, meu amigo. 18 meses é o tempo médio. Se você conseguir um melzinho com 3, 4 meses, maravilha. Faz a colheita bacaninha como manda o método. Você não vai tirar mel do ninho. No ninho a gente não colhe mel, não. Você tirar mel do ninho, você vai tirar leite da boca de criança? Você não tira. Você não tira mel do ninho. O mel do ninho é para ela alimentar. Você vai colher das melgueiras numa boa centrifugar, se você tiver, voltar os favos para dentro da colmeia e ela vai continuar o trabalho dela numa boa. Em média, 18 a 24 meses, mas o mel às vezes pode chegar antes disso, como está chegando aí para você.